Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma vez o nosso podcast aqui da Agrifato. Dessa vez com a presença do Rodrigo, da Laura e do Stefano, e mim, Iago. E falar um pouquinho sobre o mercado do boi, de grãos, movimentações técnicas. A gente ainda está na ansiedade, digamos assim, da reabertura chinesa, né? Na verdade, a gente teve a confirmação na última quinta-feira que se tratava de um caso atípico da doença. Na segunda-feira, na parte da manhã, saiu o relatório da OIE, a nova, né? A antiga OIE, nova WOAH, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, relatando como o caso, além de ser atípico, reforçando o risco desprezível para a doença da vaca louca no Brasil. Então, eles ainda ressaltam no relatório que dos últimos 6 casos que aconteceram no Brasil, todos foram atípicos e, inclusive, nos últimos 25 anos de observação da doença dentro do Brasil, do país, a OIE, né, nunca encontrou nenhum caso de vaca louca típica. Então, o risco permanece como desprezível e agora se trata basicamente de uma resolução política barra comercial, né? O mercado brasileiro, a política brasileira tentando resolver o imbróglio com a China, assim como foi em 2019 e assim como foi em 2021. Agora é uma tentativa barra consideração, né? Digamos, a visão agora é uma resolução para a questão chinesa, né? Quanto tempo a gente consegue solucionar esse caso e os chineses liberarem. Existem aí alguns vieses, na verdade, algumas visões sobre o que pode acontecer, falando em data, né? Que poderia acontecer nas próximas semanas, ou nos próximos dias, ou até no final do mês. Mas, pelo que foi indicado até agora, né? Pelo que se tem considerado de possibilidade do mercado, aparentemente é uma retomada de relativo curto prazo, tá? Por enquanto, ninguém traz a abordagem, ninguém conjectura a possibilidade de uma demora de 100 dias, como foi lá em 2021. E com isso, o mercado está em compasso de espera, mas não vou relatar muito disso, prefiro passar para a Laura, porque ela está aí por dentro, né? Está acompanhando de perto o mercado físico, as escalas. Laurinha, o que você tem de mensagem para a gente aí do que você tem observado no mercado do boi gordo aí nesses últimos dias? Iago, é exatamente o que você comentou, né? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aí. Mas é como o Iago comentou, o mercado está muito em compasso de espera, né? Aguardando essa possível retomada da China. Lembrando que hoje vai ter uma reunião, né, com os chineses aí e o governo brasileiro para tentar justificar, né, todos os resultados, né? A OIE já notificou oficialmente, enfim, tecnicamente está tudo certo, né? Pelo protocolo também que foi assinado entre Brasil e China, está tudo ok. Brasil cumpriu com toda a sua parte da melhor forma possível, né? E agora é esperar essa liberação. Mas enquanto isso, o mercado físico fica em compasso de espera. Pecuaristas tentando não entregar os animais o máximo que conseguem segurar, estão segurando, né? Obviamente a gente sabe que tem conta para pagar, o animal não para de comer, então não tem como os pecuaristas pararem de ofertar esses animais, porque o mercado precisa andar. E por um outro lado também, os frigoríficos estavam com certo receio, né, muito grande também, principalmente aqueles que focavam mais na produção de carne China, né? A gente viu paralisações aí, férias coletivas por parte dos frigoríficos, e então tá as duas pontas, assim, os frigoríficos com um pouco de receio ainda de realizar outras novas compras e fluir o mercado novamente enquanto não acontece essa liberação, e os pecuaristas também tentando não ceder o animal a preços tão baixos, né? Então, por isso, esse mercado com pouca liquidez, que a gente fala, com um volume menor de negócios sendo realizados. Mas, por um outro lado, também, a gente já vê que esse sentimento um pouco mais otimista pelo resultado da semana passada, né? E essa expectativa de que dessa vez a China retome as compras aí de uma forma mais rápida, faz com que os frigoríficos já comecem a fazer um estoque um pouco maior de proteína para a China, né? A gente vê, então, alguns frigoríficos já realizando compras, mas isso tudo, de certa forma, velado, né? Não está sendo, eles não estão pagando o bônus China, ainda não retomaram o pagamento para o bônus China, justamente porque não podem ser certificadas ainda as carnes, mas eles podem abater o animal e certificar após a liberação oficial aí. Então a gente está vendo alguns frigoríficos fazerem esse movimento, né, de já abater animais pensando nessa retomada, né, de já começar a fazer um estoque maior dessa carne para a China. E aí o mercado começa um pouco mais de fluidez, mas até então está mais engasopado, assim, não está fluindo com tanta facilidade. Mercado de reposição, a gente vê isso também, né?
tanto para bezerro, bezerra e garrote, novilha, enfim. A gente vê o mercado um pouco menos líquido também, justamente por esse receio. Os confinamentos não estão com interesse em fazer novas compras para repor esses animais, justamente porque não se sabe quando vai voltar ao certo, e é muito complicado, né? A gente já via antes dessa saída da China preços da arroba em patamares que a margem do confinamento não estava tão interessante, por vezes até negativas, e agora, sem a China, isso inviabiliza ainda mais a operação. Então, principalmente essas compras de animais para reposição, o mercado ficou bem parado, novos compradores aí não fugindo um pouco meio das compras mesmo, né? Não realizando novas compras. E por enquanto o que a gente tem visto é isso, escalas mais curtas, né? As escalas encurtaram bem também, se for para a gente olhar média São Paulo, aí saíram da casa dos 9 dias e hoje a gente está numa casa de 6 dias já. Então, no geral, o que a gente tem visto é todo mundo com essa expectativa aí de que o retorno seja o mais breve possível. E, Laura, acho que vou só adicionar um ponto aqui que o Rodrigo vai até poder comentar um pouquinho mais tarde para gente, mas assim, o mercado futuro, ele já precifica a volta chinesa, tá? Acontecendo ou não, né? Dentro dos próximos dias, barra semana, até o final de março. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente tem a precificação do boi em São Paulo por volta dos 273, tá? Tanto a convergência do preço agrifato, que a gente faz uma coleta aqui com várias fontes e tudo mais, quanto o CPEA, é 273. A bolsa para março 23, ou seja, para daqui 21 dias, né? A bolsa já está precificando um ágio de R$ 20 por arroba, enquanto que para março, para abril, desculpa, a gente está falando em R$ 27 a mais do que é negociado atualmente. Então, há uma clareza óbvia, digamos assim, de que o mercado precifica a volta chinesa. Afinal, esses preços são muito parecidos com aqueles que eram negociados, principalmente para abril e maio, antes da confirmação do caso, né? Antes do caso ser cogitado aqui dentro do território brasileiro. Então, a gente vê que o mercado está olhando para esse ponto, sim, com relativo receio, na verdade, com relativo otimismo, para que seja uma resolução que aconteça até o final do mês, ou até no máximo abril de 2023. Um ponto, na verdade, alguns outros pontos interessantes que, na minha visão, merecem destaque, tá? Saindo um pouquinho dessa parte só de mercado, só de boi gordo. A gente teve aí, a gente já tinha soltado, na verdade, na última sexta-feira, um relatório sobre o México abrir o mercado brasileiro de carne bovina, né? Eles poderem importar. Nessa terça-feira, dia 7 de março, aparentemente a gente teve a confirmação de que houve a abertura do mercado mexicano, tá? Saiu a notícia divulgada pela Reuters diz respeito a justamente essa abertura do mercado mexicano pela primeira vez na história para a carne bovina brasileira. Além disso, a gente está acompanhando, e um ponto muito interessante, né, dessa abertura é que a carne bovina nos Estados Unidos começa a ficar mais escassa. O México é um dos principais fornecedores de carne bovina para os Estados Unidos, né, no quesito exportação, né, cerca de 90% da carne que sai do México para exportação vai para os Estados Unidos. E a gente ressalta sobre esse trade que pode acontecer, né? O Brasil enviar mais carne para o México e o México enviar mais carne para os Estados Unidos, funcionando como uma tríade ali entre países. Outro ponto interessante, que é um aspecto mais total da pecuária brasileira, né? Os dados de fevereiro de 2023 sobre o abate de bovinos do Mato Grosso foi divulgado. E o que a gente viu foi pela primeira vez desde 2019 a participação das fêmeas sobre o total abatido ultrapassar 50%, fechou em 51,3%, que é o maior nível de participação desde março de 2019. E quando você olha o total de fêmeas abatidas, a gente teve o maior volume de fêmeas abatidas dos últimos 3 anos. Desde fevereiro de 2020, a gente não tinha tamanho volume de fêmeas abatidos no Mato Grosso. E diz respeito sobre quando a gente não falava de vaca louca, de EB, era muito essa questão que a gente abordava, né? Sobre o excesso de fêmeas que estaria chegando para abate, sobre essa percepção de que o mercado estaria ficando um pouco mais lotado de animais e principalmente de fêmeas. E de fato, o que a gente observa é que elas estão chegando, tá? Elas pelo menos os números do Mato Grosso, que são prévias do que pode acontecer no Brasil, diz respeito justamente sobre essa participação das fêmeas crescendo no total abatido no Brasil e no Mato Grosso. Enfim, eu acho que esses que eram alguns pontos que eu queria trazer aqui. A gente tem acompanhado de perto também os casos de gripe aviária que têm acontecido no país, tá? Na verdade, os casos investigados, tá? A gente, na verdade, não tem nenhum caso, nem suspeito ainda que possa ser confirmado como gripe aviária, mas a gente já teve a confirmação de 17 casos, se eu não me engano, de gripe aviária que foram investigados no Brasil
nessas últimas semanas, nenhum ainda com confirmação para gripe aviária, nem mesmo em animais silvestres. Então, é uma preocupação nossa por aqui também, porque isso pode afetar a oferta de carne de frango dentro do mercado interno, e a gente tem acompanhado isso de perto aqui. Mas, enfim, eu acho que da parte de pecuária é isso. Se a Laura, não sei se você tem mais algum comentário a fazer, Laura, sobre essa parte de pecuária, tem uma adição aí? Não, acho que é isso, Iago. Acho que a gente pode chamar até o Rodrigo para complementar talvez algo, pensando Perfeito. em pontos técnicos, mercado futuro. É, Mas da parte mais de mercado físico, do que eu estou sentindo aqui, pelo menos, acho que aí você complementou muito bem aí também. show. Rodrigão, se você puder trazer uma luz aí sobre a sua visualização de mercado futuro, né, o que tem acontecido na B3, pontos técnicos, alguma visualização um pouco mais técnica para gráfico aí, tá, fica à vontade. Sim, sim. Vamos lá, Iago. Bom, da parte de movimento de preço, né, a parte técnica, uma coisa até que o Iago comentou agora mais cedo, o que me chama a atenção, especialmente para o atual vencimento, né, março 23, tem um encerramento no final do mês de março agora, a gente tem um ágio, né, em relação ao indicador CPEA, se considerarmos o fechamento de ontem, né, o indicador CPEA e o fechamento do pregão regular do vencimento março, temos um ágio de R$ 18,65 por arroba, né? De novo, me chama a atenção pela proximidade do vencimento. E da mesma maneira, né, nós temos também patamares interessantes no maio e no outubro, já mais distantes, que também são pontos aí relevantes. Especialmente, né, agora voltando para movimento de preço, no mercado futuro, nós temos o vencimento março ainda numa tendência mais lateral, tá? Se a gente observar a média móvel aritmética de 20 períodos, que é um indicador que nos dá a tendência, ela ainda está levemente inclinada para baixo, tá? Mas não temos topos e fundos descendentes. Então, eu coloco que no limite a tendência é indefinida no curto prazo. Alerto só para o, de novo, vencimento março, uma referência, né, de resistência em R$ 298 por arroba e um suporte técnico em 286. Para o vencimento maio, também é bem importante, né, nesse primeiro semestre, aqui na tela ele está a 293,30 e me chama a atenção que ele vem deixando uma barra branca, né, um candle comprador acima da média móvel de 20 períodos. Então, se ele fecha, por exemplo, acima dos 295,35, que foi o último topo no gráfico diário, tecnicamente ele reverte a tendência para alta no curto prazo. Então, são movimentos aí relevantes, como o Iago colocou, o mercado talvez já venha precificando, né, esse retorno, e é esse o cenário no momento, tá? Show. Não sei se vocês têm alguma ponderação para falar em relação a esse cenário, né, esse ágio do futuro em relação ao à vista, Só mas para pontuar assim da minha visão, né, só porque eu estou enxergando, é, aparentemente, né, acho que assim, fica uma clareza aí sobre essa relação risco-retorno, tá? Se não acontece essa liberação, a gente tem o março, que eu acho que pode sentir muito mais para baixo, né, olhando para essa impossibilidade de resolução no curto prazo, ou seja, até o final do mês, é o março que tem espaço para cair muito mais do que de fato alcançar uma valorização muito grande nos próximos dias, tá? Então, acho que principalmente o abril dá essa clareza para mim, o março também, sobre possibilidade de retorno, né? Até pelo ágio que ele está propondo atualmente, mas acho que fica claro essa dificuldade, digamos assim, de você ter uma relação risco-retorno apostando que pode subir muito mais ainda pelo que foi visto anteriormente. Mas é isso. Se você quiser, já pode entrar na parte de grãos aí, fica à vontade. bacana. Bom, já dando sequência então na parte de grãos, pessoal, mercado bem volátil em Chicago, vou começar colocando o cenário para a soja. Na semana anterior, a gente viu o contrato mais ativo, mais líquido da soja, né? O maio 23 perdendo a referência dos US$ 15 por bushel, chegou a bater 14,78 dólares por bushel e já recuperou, né? Hoje ele vem fazendo uma pequena correção, mas ele acumulou 4 pregões consecutivos de alta
em virtude do cenário climático adverso na Argentina, um importante player aí do complexo soja. Amanhã nós teremos a divulgação do relatório de oferta e demanda global do USDA, que vai com certeza reportar cortes para a produção argentina. A gente só não sabe o tamanho desse corte, né? Analistas já projetam aí reduções por volta de 4 milhões de toneladas para a soja, visto que o último número do USDA, né, para a produção argentina foi de 41 milhões de toneladas. Se a gente pega a Bolsa de Cereais, a última atualização deles foi de 33,5 milhões de toneladas. Então, é um número bem mais abaixo e a gente espera que o órgão traga mais reduções. Com isso, o vencimento mais ativo de soja, o maio 23, ele voltou a testar importantes patamares. A gente tem uma resistência gráfica entre 15,44 e 15,46 dólares por bushel. Então, é um patamar para ficar de olho aí, né? Especialmente amanhã, que o dia de relatório UAG é sempre bem volátil. E para baixo a gente tem um suporte na região já comentado de 14,76, 14,78. Aproveitando o gancho, trazendo aqui para o Brasil, a gente não tem preços no mercado doméstico tão interessantes em virtude do movimento de dólar, né, beirando na casa dos 5,20, nessa região, na Bolsa, né? Se a gente olha o vencimento futuro, DOL J23 e prêmio de exportação, que o Stefan vai comentar mais à frente. Para a soja, o cenário é esse. Milho futuro em Chicago, respondendo muito ao movimento de preço do futuro de trigo, que vem renovando mínimas até abaixo do pré-guerra, né, em relação ao conflito Rússia e Ucrânia, né, são commodities substitutas, então ele vem pressionando bastante o mercado de milho. O que pode responder aí no curto prazo é a recuperação do ritmo de exportação norte-americano, que é o grande exportador nesse primeiro semestre, e não tem sinais de reversão técnicos no curto prazo, né? Se a gente observa os principais vencimentos em Chicago dos futuros de milho, a movimentação é de baixa, a tendência é de baixa no curto prazo. Voltando agora para B3, mercado muito pressionado, mas talvez não tenha muito espaço para cair, né? Se a gente observa isoladamente o movimento de preços no mercado futuro, ele vem testando suportes técnicos, né, mínimas, porém o indicador CPEA, referência para tais contratos, ele não perde a casa dos 86, né? Ele vem trabalhando nesse range um pouco mais lateralizado, mais firme. No dia de ontem ele veio a 8,6 e 15, e os vencimentos para março, maio, eles estão trabalhando nessa região. 8,705, o vencimento maio 23, e o vencimento que mais atual que está para vencer, 8,689. Então, bem parelho aí ao movimento de preços do indicador CPEA. Bom, pessoal, acredito que esse seja o cenário geral para o mercado de grãos, parte de movimento de preços. Agora passo a bola aí para o Stefan comentar aí todo o balanço. Começando aí pelo milho, né, que é a grande atenção da turma, né, a gente tem aí plantio avançando, 65% da área plantada, aí, próximo disso, de acordo com o último reporte da Conab, 64%. E as preocupações são Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, que devido ao cenário de clima, atraso de colheita da soja, tem impactado diretamente o avanço do plantio do milho. Então, a gente tem Paraná e Mato Grosso do Sul com menos de 30% da área plantada. Ano passado, o Paraná estava ali acima dos 40%, o Mato Grosso do Sul estava quase com 70%. Historicamente, esses níveis de 30% que a gente tem na nossa safra, tem essa safra, eles estão abaixo da média histórica, estaria ali próximo dos 50% já.
até um pouco acima dos níveis de 50%. Então, isso traz aí a luz dos riscos climáticos, né? Além da questão das chuvas, esse milho que vai definir produtividade lá em maio tem o risco de geada nesses 2 estados que são importantes produtores de milho segunda safra. Então, o mercado ainda baliza, de certa forma, esses riscos para a precificação futura. E a gente olha também para a precificação futura o cenário de paridade de exportação, que hoje, lá para setembro, a gente vê em indicação nos portos a níveis de R$ 85, R$ 87 a saca, com base aí no simulador de paridade de exportação e algumas indicações de algumas trades. Então, a gente não espera ainda, né, para esse ano de 2023, um cenário que o milho, mesmo que a gente tenha uma grande safra de milho, ou repita aí por alguma diversidade, uma possível adversidade climática, o resultado do ano de 2022, não vemos aí espaço significativo para quedas, a não ser que a gente aí tem que olhar a safra norte-americana. O SDA trouxe as revisões as primeiras estimativas de área plantada no final de fevereiro, um acréscimo significativo para a área plantada de milho e uma tendência de produção que pode chegar aí a um patamar recorde próximo de níveis aí de 390 milhões de toneladas, mas ainda temos que olhar outros riscos, que é a situação de Ucrânia, corredor de exportações lá devido ao conflito Rússia e Ucrânia está em renegociação agora durante o mês de março, já há alguma sinalização de manutenção, né, da continuidade desse corredor continuar funcionando. Então, para o milho, esses fatores ainda vão precificar mercado. E é lógico também, né, ainda uma indefinição muito grande, mas especulações aí sobre a questão da gripe aviária, que dependendo do seu impacto, intensidade, quando aí surgir alguma possibilidade aí de detecção no cenário de mercado doméstico, a gente pode ter algum impacto de demanda, sim. Mas isso a gente tem que esperar ver o que a natureza vai trazer para a gente de surpresa quanto a essa questão. Já no mercado de soja, como o Rodrigo ponderou, apesar de uma sustentação muito forte em Chicago, os preços aqui no Brasil continuam caindo de forma com alguma intensidade. Movimento de dólar que oscila de 5,20, 5,15, tenta chegar próximo de 5,25, mas não tem força. E os prêmios de exportação aí que bateram na mínima, né, chegando a um desconto aí de 10 cents por bushel. Então, isso acaba trazendo uma pressão negativa para preços de soja. Mas um ponto de atenção que vem agora para a soja aqui no Brasil é que agora, no mês de março, o governo sinalizou que vai fazer a revisão do percentual de mistura do biodiesel no óleo diesel. O mercado aí, as entidades têm brigado que esse percentual seja elevado para 14%, 15%. Embora tenha uma sinalização que o governo vá aumentar, e isso traz um incremento de demanda para a soja, para a produção de óleo de soja, ainda está em discussão esse percentual que deve ficar aí entre 13% e 15%, essa renovação que vai ser anunciada agora no mês de março. Enquanto isso, safra de soja na Argentina se deteriora, dá suporte para farelo de soja em Chicago, que está na casa de $490 ali a tonelada precificada lá na Bolsa. Chegou a romper 500, mas está com um movimento de correção e tende ainda aí a se sustentar, uma vez que algumas sinalizações aí de safra da Argentina, de informações locais, colocam a produção já abaixo de 30 milhões de toneladas. Então, o mercado precifica isso em Chicago, mas ainda sem força no Brasil, diante do cenário de oferta que a gente tem aqui no mercado local. Então, por enquanto, de forma resumida, o mercado de milho trabalha aí com uma certa lateralidade, olhando o cenário climático agora no curto prazo para a segunda safra, olhando o cenário de demanda também para esse período agora até a entrada da segunda safra. Então, o mercado trabalha aí com mais lateralidade.
E para a soja, a gente ainda vê a perspectiva de novas correções aí, de preços ainda que podem alcançar patamares mais baixos. Então, acho que esse é o cenário de grãos que a gente tem hoje. Mais alguma colocação da parte de boi, pessoal? Acho que não. Eu fiquei só impressionado, na verdade, o Rodrigo, assim, não estava olhando para esse gráfico, não tinha percebido, né? O gráfico de trigo é bem impressionante, né? Ele vai, bate 1.400, né? Centes de dólares por bushel, eu acho, né? E aí ele volta para 680, que é o menor patamar desde abril 21. Bem interessante o que aconteceu É, com esse preço do trigo. do, esse lance do trigo, né, além de levar em consideração a questão da guerra, tivemos frustração de safra no passado também na Europa. Sim. E agora, né, que a gente tem a safra de inverno na Europa, nos Estados Unidos, né, lá eles têm safra de verão e safra de inverno para trigo. A safra de inverno ela vem vindo aí em condições melhores. Então, associada a essa questão da guerra lá na Ucrânia, tem essa perspectiva também de uma melhora aí de um sinal de oferta agora para a safra de inverno no hemisfério norte. Sim. Interessante que aí o pãozinho não fica tão caro, né? A gente vai pagar tão mais caro pelo pão. Vamos ver os impostos, né? Bem, acho que é isso, pessoal. Queria deixar um recado aqui para todo mundo que está escutando o podcast, né? Vocês estão acompanhando aí essa semana, a gente gravando bastante coisa, mas enfim, nesse podcast dessa semana a gente falou aí sobre o compasso de espera que está tomando o mercado do boi gordo, sobre o ágio elevado que tem as precificações do boi gordo na B3 hoje para os vencimentos futuros, a abertura do mercado mexicano, trigo aí recuando para as mínimas dos últimos 2, 3 anos, o plantio de milho avançando em todo o país, e existe um risco aí, como o próprio Stefan pontuou, sobre essa preocupação climática muito grande, e uma soja bem sustentada em Chicago, e principalmente com receio sobre o que acontece lá na Argentina. Caso vocês queiram, né, esse podcast vai estar em todas as plataformas. Se você quiser assistir, é um conteúdo gratuito que está disponível, mais uma vez, em todas as plataformas de podcast. Acho que é isso, né, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, ou que, na verdade, quiserem inserir mais algum assunto, esse é o espaço final. Senão a gente encerra. Da minha parte, tá ok. Show de bola, Também então. ok. É isso, pessoal. Valeu, pessoal. Brigadão e uma ótima semana para todo mundo. Valeu, Valeu, pessoal. Obrigada, turma. Boa pessoal. Boa semana. semana a todos.